Aqui, o nosso próximo palestrante, o Otto Solino, ele é coordenador geral lá do Ministério das Comunicações, da Secretaria de Telecom, né? Por que eu quero fazer esse cruzamento e já chamar o Otto? Otto, lá em 2014, na Copa do Mundo, em 2016 também nas Olimpíadas aqui no Brasil, a nossa internet funcionou muito bem. Eu estava naquele momento conselheiro consultivo da Anatel e existia uma apreensão de todos nós, assim, dúvida, será que vamos suportar bem? E foi um sucesso. O Brasil mostrou para o mundo que a internet brasileira é forte e firme. Parabéns também para a Anatel, parabéns para o Ministério das Comunicações, parabéns CGI. A gente tem que comemorar. Normalmente a gente só olha o lado negativo das coisas. Não, aqui nesse país tem gente muito boa, como o Demi e como o Otto. Passo a palavra para ti, Otto, que vai nos brindar aí, trazendo essa parte de telecomunicações. A primeira parte aqui do dia de hoje, internet com CGI. Agora, telecomunicações. Seja muito bem-vindo, Otto. Para nós é um privilégio tê-lo aqui. Tens a palavra. Opa, bom dia, Fabiano. Bom dia a todos. Obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, o convite da Internet Sul, para falar um pouquinho das políticas públicas que o Ministério das Comunicações tem promovido, né? E aí eu cumprimento aqui você, Fabiano Vergani, e o presidente da Internet Sul, Ivonei Lopes. E antes de entrar na apresentação que eu trouxe, eu quero falar o que eu vi alguns palestrantes falando ontem, você já falou hoje, o Demi já falou antes também, e agradecer a aula do Demi também, da importância que as telecomunicações se revelaram nesse ano de 2020 com a pandemia, né? É o setor de telecomunicações que tem contribuído diariamente para a manutenção das atividades públicas e privadas, e por meio da internet a população brasileira está conseguindo trabalhar, estudar, receber informações, navegar mesmo pelas redes sociais, né, usar como entretenimento e utilizar serviços públicos e privados. As redes de banda larga possibilitam que a gente consulte exames, busque emprego no Sistema Nacional de Emprego, possibilitou o recebimento do auxílio emergencial para diversas pessoas nesse desafio que a Caixa Econômica teve, e até começou a gente ter um certo turismo virtual, né? A internet possibilitou diversas coisas que foram possibilitadas durante a pandemia. E reconhecendo a importância do setor de telecomunicações, logo no início da pandemia, o decreto 10.282 incluiu telecomunicações e internet na lista de serviços públicos e atividades essenciais indispensáveis aos atendimentos das necessidades da comunidade. E foi equiparada aos outros serviços essenciais, e isso foi muito importante para a manutenção das redes, para os municípios terem uma compreensão de que manutenção das redes de telecomunicações nesse momento era algo tão essencial quanto o problema de saúde que a gente estava enfrentando, era algo necessário para enfrentarmos a pandemia, algo necessário para manter o isolamento social. E com isso, é interessante ver que mesmo com a queda do nível econômico que nós tivemos nesse ano de 2020, a banda larga fixa ela já registrou 1 milhão de novos assinantes nesses últimos 6 meses. E a fibra ótica, né, o FTTH, ele ampliou sua participação em mais de 10% do que já tinha antes. E isso é um dado muito interessante, que mesmo nessa retração econômica, dada a importância que a conectividade tem tido nesse momento, nós temos verificado a ampliação do mercado. E com esse apetite para investimentos que o setor tem tido, né, é interessante ver que as pequenas provedoras, os prestadores de pequeno porte, né, elas já representam quase 40% desse mercado. No início do ano era um pouco menos que 33%, e já chegado no final do ano já se aproxima quase 40%. O mercado de telecomunicações brasileiras tem essa particularidade de uma difusão de prestadoras, e é muito importante que tanto as prestadoras como os
as grandes quanto os pequenos, têm contribuído para isso no país. Eu vou agora compartilhar aqui a apresentação que eu trouxe. Perfeito. Conseguem ver a apresentação? Sim, está visível para nós. Tá certo. E eu vou falar um pouquinho aqui de medidas para o desenvolvimento de infraestrutura das telecomunicações no Brasil, que nesse momento da pandemia tem sido muito importante. O Ministério tem estado atento há bastante tempo a desenvolver medidas de financiamento para o setor. E a primeira coisa, e muito importante, que aconteceu há apenas 2 semanas, é a aprovação da nova lei do FUST. Ela foi aprovada há 2 semanas, na próxima terça-feira é o prazo final para a sanção pela Presidência da República, e é uma vitória histórica. É um fundo que não tem um bom histórico de uso e que agora, efetivamente, a gente acredita que possa ser usado, né? O projeto de lei tramitou por 13 anos pelas 2 casas do Congresso Nacional. O texto final, felizmente, teve grande participação do Poder Executivo. A senadora Daniela Ribeiro, que era a primeira relatora, e depois, com o seu afastamento, o senador Diego Tavares, eles ouviram muito o Ministério, com as contribuições técnicas que foram feitas, e o texto aprovado é muito importante para possibilitar o financiamento de políticas públicas para a expansão de redes e do uso de tecnologias para diminuir um pouco as desigualdades regionais e aumentar a cobertura e a qualidade do serviço de telecomunicações. Essa foi a alteração mais fundamental que nós tivemos do FUST, porque o FUST ele era atrelado à universalização da STFC, que é um serviço que a gente sabe que tem decrescido, e permitir que o uso se dê para a expansão das redes, principalmente de fibra ótica, por todo o país, e permitindo financiar redes para chegar até a população mais vulnerável. Isso é muito importante. E dentro dessas mudanças, né, uma mudança muito positiva é o estabelecimento da gestão por meio de um conselho gestor. E vão haver membros do Ministério das Comunicações, da Economia, do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Educação, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, da Anatel, de representantes das prestadoras de telecomunicações. E aí é bacana falar que os prestadores de pequeno porte têm um assento necessário, ou seja, provavelmente vai ser um assento para as grandes prestadoras e um assento para os pequenos prestadores, e além, é claro, dessa possibilidade de uma gestão mais dinâmica, né, que o FUST vai poder ter com esse conselho gestor, e vai poder priorizar e coordenar as políticas públicas no âmbito do governo federal. E, bem, como eu já falei, né, o FUST agora vai possibilitar o financiamento de programas, projetos, planos, atividades, iniciativas e ações para expandir as redes e serviços de telecomunicações. E foram criadas 2 novas modalidades. Isso é importante ser dito, porque agora nós temos a possibilidade da modalidade reembolsável e a modalidade garantia. A modalidade não reembolsável, que é a única que existe na lei atualmente, ela permite o financiamento a fundo perdido, ou seja, ela permite o custeio pelo poder público nas áreas onde as prestadoras não chegariam naturalmente. Isso é muito importante para a implementação de políticas públicas para as populações mais vulneráveis, onde certamente nem os grandes e nem os pequenos vão atender. Mas é legal falar também das modalidades de financiamento novas, que é a modalidade reembolsável e a garantia. E elas são bacanas porque é uma forma de ampliação de crédito, sobretudo para os pequenos prestadores. A gente sabe que as linhas, os meios de financiamento dos pequenos prestadores não são muito amistosos, mas há uma boa expectativa de que isso melhore com essas novas possibilidades de financiamento
na modalidade reembolsável por meio de instituições financeiras, que vão pegar recursos dos fundos e emprestar a juros mais amistosos, né, para os pequenos prestadores, e a modalidade de garantia, que a gente sabe que os pequenos prestadores não conseguem dar um dos seus principais ativos, que é a fibra e os seus equipamentos, eles não são aceitos como garantia, e o FUSH vai poder possibilitar esse uso agora, né? E como eu estou falando aqui de meios de financiamento, uma outra política pública muito importante é a política de debêntures incentivadas. Ela foi criada pela Lei 2.431, em 2011, e ela está regulamentada desde 2012, com a ideia de constituir um mercado privado de financiamento de longo prazo. E com esse cenário de juros baixos e câmbio alto, a gente acredita que a atratividade para esse tipo de financiamento, e mesmo pelos investidores, isso aumentou bastante. E o principal benefício para o debenturista, né, aquele que adquira debêntures, é exatamente uma redução do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos. No caso de pessoas físicas, o imposto de renda sobre os rendimentos ele cai para 0%, e para pessoas jurídicas cai para 15%, e normalmente esses valores eles são regressivos e começam em 22,5% e tem um piso, né, de 15%. Então, o benefício para quem as adquire é muito, muito interessante. E dentro desse quadro que eu apresento, é legal ver que é um pouco lamentável ver, na verdade, que dentro do universo de 77 bilhões de debêntures que já foram emitidas para o setor de infraestrutura, né, pois a política permite debêntures incentivadas para outros setores também de infraestrutura, como energia, transporte, saneamento, nós verificamos aí que telecomunicações representa só 1%, né? Especificamente, como a gente pode ver nesse gráfico ao lado, até hoje só foram 948,5 milhões do valor total, o valor total, né, de debêntures emitidos pelo setor de telecomunicações, em apenas 5 emissões, e foram concentradas nas empresas Copel e Algar, que foram as únicas que usaram esse mecanismo até hoje. É importante lembrar que a estruturação para emissão de debêntures depende de que as empresas se constituem em sociedade anônima, e é importante essa estruturação, e o projeto está muito simplificado atualmente, e isso se deu com a portaria número 502, que foi publicada que era de 1º de setembro, foi publicada no dia 2 de setembro, e ela simplificou bastante o procedimento administrativo para emissão das debêntures, e também acrescentou, entre os projetos de investimento passíveis de aprovação, os data centers, a internet das coisas, redes 5G, cabos subfluviais, virtualização de redes e investimentos exclusivos em estrutura de redes de comunicações. Ou seja, as infraestruturas de suporte também podem ser financiadas por meio da política de emissão de debêntures incentivadas. E aí, falando de dutos, torres, mastros e mesmo pontos de troca de tráfego. Na mesma data dessa portaria, houve até um evento no Palácio do Planalto, saiu a esperada portaria, do decreto, né, 10.480, que regulamentou a Lei Geral das Antenas. A Lei 13.116 ela já era uma grande evolução, né, a lei de 2015, mas alguns pontos dela dependiam de uma regulamentação, e isso foi feito agora com um decreto, e o decreto buscou estabelecer uma política digo-once, né, que numa tradução livre seria escavar uma única vez, estabeleceu o silêncio positivo, especificou as infraestruturas de pequeno porte que já eram dispensadas de licenciamento pela lei, e ditou regras mais claras sobre o direito de passagem. O direito de passagem, especificamente, a gente tinha
vamos dizer assim, uma questão histórica de uma interpretação que o DENIT colocou por meio de uma súmula interna, e ele interpretava que as rodovias em áreas urbanas eram as únicas contempladas com a não onerosidade do direito de passagem. Só que 90% das rodovias elas se encontram em áreas rurais, ou seja, a cobrança passou, continuou em 90% dos casos, e isso não, obviamente, não atendia os ditames da lei. A gente sempre entendeu que a lei é muito clara, e o objetivo com o decreto era efetivamente esclarecer isso, estabelecer que era válido tanto em área urbana quanto rural, mas às vésperas do decreto, o DENIT acabou alterando sua regulamentação interna e contemplou tanto áreas urbanas como rurais como não onerosas para a concessão do direito de passagem. É claro que ainda há possibilidade de cobrança pela análise dos projetos, pelo DENIT e pelos detentores das rodovias também nos estados, mas isso foi bastante simplificado e ratificado no decreto que estabeleceu, tanto em área urbana como rural, a questão da onerosidade. Continuando, o decreto também estabeleceu essa política de DIG-ONCE, né, que é a implantação conjunta de infraestrutura, que é aproveitar outras obras públicas para implantação de infraestrutura de telecomunicações. Isso era uma recomendação da UIT desde 2012, ou seja, há bastante tempo. Isso já é adotado por pelo menos 11 estados nos Estados Unidos. Na União Europeia, a diretiva de redução de custo da banda larga também verificou uma redução de custo que varia entre 5% e 30%, com um relato de redução de custo de até 50% na Itália e 90% em Luxemburgo. E na África, a gente estima que essa economia, é estimado, né, os estudos locais indicam que essa economia vai poder atingir até 30% dos custos de investimento e até 20% dos custos operacionais. E, além disso, isso consta também entre as recomendações que foram feitas pela OCDE no estudo de telecomunicações para o Brasil, nesse estudo recentemente publicado pela OCDE. E a implantação conjunta de infraestrutura, né, ela especifica que é uma implantação coordenada das obras, e como estão aí para rodovias, e aí federais, estaduais e municipais, as ferrovias, os sistemas de transporte público sobre trilhos ou subterrâneos, transmissão de energia elétrica, que é bom deixar claro que não abrange a distribuição, né? A distribuição é aquela questão dos postes que tem sido estudada pela Anatel e ANEEL a nova regulamentação para tentar solucionar um pouco a questão dos usos dos postes no Brasil. Também para rede de esgotamento sanitário e drenagem urbana, e de gasodutos, oleodutos e outros dutos que movimentam combustíveis, né? E isso pode ser realizado diretamente pela entidade pública que está implantando essa obra, ou por meio de um chamamento público, que vai ser feito por intermédio da Anatel, né? Esse decreto ele só foi possível com muita interlocução entre os ministérios. Foi um grande esforço do Ministério das Comunicações, conversando com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério da Economia, o Ministério de Minas e Energias e o Ministério da Infraestrutura. E, como eu falei, também com a Anatel, né, e a Anatel ela foi escolhida como o Single Information Point. E o que é esse ponto único de informação, né? Ele visa facilitar o acesso a informações intersetoriais que devem ser disponibilizadas em um único canal, considerando que há muitos agentes envolvidos. Essa escolha da Anatel ela foi natural porque a construção de redes de telecomunicações, em regra, já se dá por empresas do setor, né? E elas já têm alguma medida uma maior ou menor interação com a agência.
O decreto ainda trouxe, né, o silêncio positivo, né? A Lei Geral das Antenas ela já previa um prazo razoável de 60 dias para que o poder público desse respostas às solicitações para a implantação de infraestrutura de telecomunicações, mas não previu qualquer consequência disso, né? A Lei de Liberdade Econômica já havia trazido a questão do silêncio positivo, mas muito restrita ao governo federal, e o decreto ele buscou trazer uma consequência ao descumprimento desse prazo de 60 dias, que é a aprovação tácita do pedido, né? Ou seja, passados 60 dias que o órgão local não se manifestou quanto ao pedido do interessado em instalar a infraestrutura, desde que ele tenha, claro, apresentado o requerimento adequado e instalar a sua infraestrutura em conformidade com os requisitos necessários, isso leva a uma conclusão do pedido. Assim, o prestador ele pode fazer a instalação dos seus equipamentos. É importante dizer que o decreto ele não tirou esse direito das prefeituras e dos governos locais avaliarem posteriormente, né, a eventual revogação da licença que tenha sido feita em desacordo com a legislação local, em desacordo com o que foi apresentado no requerimento, e a gente espera que isso resolva os mais de 4 mil pedidos de licenciamentos que nós temos notícia de que estão pendentes atualmente, e embora alguns municípios, como Porto Alegre, já tenham uma regulamentação nova, né, mais moderna, atendendo, mas grandes municípios como São Paulo, por exemplo, ainda é bastante difícil instalar infraestrutura, principalmente porque é uma legislação muito antiga que prevê, por exemplo, que a rua tenha mais de 10 metros de largura. Quando você pensa em algumas comunidades, principalmente comunidades mais vulneráveis, evidentemente a gente não tem todo esse acesso. O decreto ele trouxe ainda algo que já estava, né, na Lei Geral de Antenas, que era a possibilidade de, em área urbana, se instalar infraestruturas de pequeno porte, conforme definido na regulamentação específica, e isso sem a necessidade de licença. O fato é que, assim, pensando sobretudo no pleno funcionamento das redes 5G, a dependência muito maior do número de estações, por conta do aumento do consumo de dados, por conta da massificação das redes, o uso das ondas milimétricas e essa demanda muito maior de muito mais equipamentos para realizar coberturas, e o espaço físico a ser ocupado pelas antenas, bem como por outros equipamentos, né, que compõem a antena, como transmissor, baterias, todos eles estão tendendo a serem miniaturizados, né, vão ser bastante diminutos as suas dimensões. E pensando nessa ideia de que tudo vira potencialmente uma infraestrutura de suporte, né, um prédio, uma fachada, uma casa, tudo, né? Tudo vai virar uma infraestrutura de pequeno porte, né? Uma infraestrutura de suporte para essas infraestruturas de pequeno porte, né? E o decreto, então, estabeleceu alguns critérios objetivos para a dispensa de um licenciamento, que estão aí projetados, que é a necessidade de que isso se dê numa edificação já existente, ou seja, eu não posso construir uma infraestrutura para instalar uma infraestrutura de uma antena pequena, né, uma infraestrutura de pequeno porte. Eu não posso ampliar a altura dessa edificação em mais de 3 metros ou 10%. O volume da antena ele tem que ter até 30 litros, né? E isso a gente pode pensar nesses galões de água, eles têm 20 litros, mas com a estrutura eles aproximam-se ali dos 30 litros, e os demais equipamentos, como eu falei, baterias, transmissor, eles não podem ter mais de 300 litros, não ter uma altura maior do que 1 metro. E isso tudo é considerando que é visível do ponto público, né? Ou seja, quem está na rua
não pode ter uma aparente visualização maior do que essas dimensões. Ou seja, se eu consigo colocar esses equipamentos dentro de um prédio, dentro de uma sala de um prédio, fica só a antena ali para fora, ele vai atender a legislação. E nesse contexto, assim, o objetivo foi possibilitar o desenvolvimento pleno do 5G, né, com o edital que está se aproximando, e promover a transformação digital do país com coisas que vão ter um mínimo impacto no ordenamento territorial, na infraestrutura urbana. E falando um pouquinho do leilão, né, o papel do Ministério é estabelecer as políticas públicas e dentro do estabelecimento dessas políticas públicas, preservando a competência da Anatel, a Portaria 418 de fevereiro desse ano, ela estabeleceu alguns compromissos de abrangência, né, que são atender com 4G ou superior a cidades, vilas, áreas urbanas isoladas e aglomerados rurais com população superior a 600 habitantes, ou seja, levar o 4G a todo o país. Hoje ele está em mais ou menos 5.000 municípios, a ideia é levar a todos os 5.570 e ainda interiorizar para distritos não sede. Fazer a cobertura de rodovias federais com banda larga móvel. Hoje a gente só tem aproximadamente 25% a 30% das rodovias federais com alguma cobertura. E também levar redes de transporte, né, levar backhaul e backbone para onde ainda não é atendido. E isso a gente vê uma carência muito grande no norte. O Ministério tem um projeto de implantação de redes com o Norte Conectado, que buscam levar essas redes, mas também vão ser estabelecidas regras no edital para aquelas empresas que se sagrarem vencedoras também atenderem essas necessidades que são da população mais vulnerável do nosso país. Nos próximos dias, provavelmente, vai sair uma nova portaria especificando de forma mais detalhada esses compromissos, vai trazer algum detalhamento na questão de aldeias indígenas para essa primeira obrigação, vai trazer algumas rodovias federais que devem já ser cobertas como forma prioritária. Aqui eu vou destacar na região sul, e aí alguém me corrige se eu estiver enganado, mas a BR-116 e a BR-101 vão ser atendidas, tudo indica que vão ser atendidas com cobertura integral, e também uma especificação de quais municípios devem ser atendidos prioritariamente com backhaul e rede de acesso, né? E dentro dentro do leilão, né, foi determinado para a Anatel como uma forma de política pública que a Anatel incentive o compartilhamento da infraestrutura entre os prestadores, né, isso aí, e aí incluindo postes, torres, dutos, conduta. A gente sabe que tem essa questão dividida entre a Anatel e a ANEEL que está em discussão com a provável alteração da norma da resolução conjunta 4, né? Também foi estabelecido para que a Anatel possibilite o uso das faixas de frequências por terceiros interessados, caso quem vencer a licitação não a utilize. Também foi pedido que se fixasse uma modelagem que facilite a competição para ter um uso pleno e efetivo tanto das redes quanto das radiofrequências. Fixar um modelo de outorga em caráter primário ou secundário. Isso aqui é especificamente para os serviços de interesse restrito, né, que são serviços aí que servem como meio de internet, como os meios aí para a interconexão das redes, e isso pode atender principalmente o agronegócio. A Anatel já tem uma modelagem de regulamentação por polígonos, né, que você consegue
desenhar um polígono e atender especificamente ali algumas redes. E ainda, assim, como uma garantia, né, isso é sempre trazido nos editais, um mecanismo para que se assegure atendimento dos assinantes entre as redes de diferentes prestadoras, né? Mas a gente sabe que nada disso vai ser possível se a tributação continuar da forma que é atualmente, né? A gente sabe que no Brasil, de cada R$100, mais ou menos R$55 são destinados ao governo, seja como imposto, taxa ou outro tributo, e o restante, né, ou seja, 45% do que é efetivamente pago pelo consumidor, serve para remunerar toda a cadeia produtiva, os investidores e os fatores de produção, né? E uma das medidas que foi apoiada pelo Ministério das Comunicações, visando reduzir isso, pensando principalmente no leilão do 5G, né, com a questão da internet das coisas muito premente, a redução foi a desoneração do IoT, né? Houve essa redução de TFI, TFF, CFRP e Conecine, incidentes sobre os dispositivos. E a lei, que também está em fase de sanção, foi aprovada no mesmo dia da lei do FUSH, ela vai possibilitar também que a Anatel regulamente a questão da desobrigação de um licenciamento prévio desses dispositivos. Isso vai ser muito bom para ampliar o acesso à comunicação máquina-máquina, que a gente sabe que em alguns ecossistemas os dispositivos, como por exemplo aqueles que têm para monitoramento de rebanhos, né, do gado, muitas vezes eles são mais baratos do que a TFI, né, a taxa de fiscalização de instalação, que é paga pelo aquele dispositivo. Ou seja, assim, a gente tem uma retração do investimento que poderia estar sendo mais plenamente desenvolvido, simplesmente porque a gente tem uma tributação que ela é por dispositivo, que a gente sabe que isso é algo meio único do Brasil, e que a gente espera que, não só por medidas de desoneração, mas por uma reforma maior da tributação do setor, isso possa não servir mais como um empecilho para o desenvolvimento da internet das coisas, que é algo muito inerente ao leilão do 5G que se aproxima. Bem, era isso que eu tinha para falar. Agradeço, muito obrigado, e fico à disposição para perguntas e para o próximo painel. Obrigado, Otto. Muito obrigado mesmo. Lhe aguardamos agora aqui para as 11 horas para a gente iniciar o nosso painel, certo? E temos algumas perguntas, sim, que no painel faremos sobre o 5G, também sobre essa parte que você comentou da desoneração da certificação aqui de IoT, mas a gente quer também jogar para internet fixa, a gente sabe da dificuldade que é certificar os equipamentos, o custo, o tempo. Temos algumas conversas, sim. Bom,